primeiro anime da lista é Mob Psycho de 2016. Seu autor é Oni. O anime é de ação, comédia, slice of life sobrenatural. Pra quem não sabe, o Oni tem outras obras famosas. A principal é One Punch Man. Agora voltando para Mob Psycho, o anime retrata a história de Kageyama Shigeo, também conhecido como Mob, né? E é um aluno do ensino médio japonês que é um sobrenatural, mas só que ele não apresenta os poderes dele para não machucar as pessoas e também porque ele tem medo das pessoas se afastar dele. Com isso, ele retrai suas emoções e o anime, aos poucos, vai mostrando como ele vai superando essas barreiras. O Mob tem um sensei, assim, se for para dizer assim, que é o Heigen, que não tem habilidade especial nenhuma, ele é, como dizem, um charlatão. Mesmo sendo um charlatão, entre aspas, ele ainda consegue convencer clientes que o trabalho dele é real. E quando o trabalho fica difícil e não dá certo, ele chama o Mob e o Mob resolve pra ele. Pela forma divertida e engenhosa que ele resolve os trabalhos, a fanbase de Mob Psycho gosta demais dele, tendo ele como um dos personagens favoritos da obra. Outra curiosidade um tanto quanto peculiar do anime Mob Psycho é que o Mob tem como inspiração o irmão mais novo dele, o Hitsu Kageyama. O Mob tem o Hitsu como inspiração porque o Hitsu é um dos presidentes do conselho do colégio. Ele é atleta, ele tem uma personalidade boa, todo mundo gosta do Hitsu. Hitsu é tudo que o Mob quer se tornar, tá no Hitsu. Mas só que o Hitsu, ele quer ser como o Mob também, e o Mob não percebe isso. E o Hitsu acaba tendo inveja da habilidade sobrenatural do Mob. Essa inveja, entre aspas, do Hitsu, acaba se tornando um dos problemas da primeira temporada. Agora, para encerrar o tema Mob Psycho, vamos falar sobre alguns personagens interessantes. Tem Tsubame, que é a garota que o Mob gosta e quer se declarar, mas acaba não se declarando durante a obra. Tem o Teru, que é o garoto de outro colégio que enfrenta o Mob, acaba sendo derrotado e se torna amigo do Mob depois de entender a filosofia de vida do Mob. Tem o Sr. Covinhas, que era um vilão inicialmente na primeira temporada, acaba sendo derrotado pelo Mob e se torna amigo do Mob e ajuda ele. E por último tem o Musashi Goda, que é o líder do grupo de treinamento físico que Mob entra para ganhar massa muscular. Por fim, se você está buscando um anime para maratonar, Mob Psycho é um anime perfeito, porque possui 2 temporadas e 25 episódios no total. É um anime que você vai conseguir assistir muito rápido por ser curto e também por possuir uma narrativa bem saudável. Vamos para o próximo anime da lista. O segundo anime da lista é Ayama Ama Tonazuma de 2016. O anime é de Giro Magakure e é de comédia, slice of life e seinen. O anime conta a história de um professor chamado Kohei Inuzaka e sua filha, Tsumugi Inuzaka. Esse homem, ele tinha acabado de perder a esposa e ele não sabia cozinhar. Com isso, ele acabava comprando só aquelas marmitinhas de loja de conveniência japonesa, aquelas marmitinhas de combini, que é preparada para você comer no dia ou na hora. E ele percebeu que a filha dele estava enjoando dessas comidas. Com isso, um certo dia ele saiu para procurar locais para ele comer com a filha dele e acabou encontrando um restaurante da Kotori Ida, que é a aluna dele e que está tentando aprender a cozinhar para melhorar o restaurante da mãe dela, já que é um restaurante familiar e a mãe dela quase não tem tempo de cuidar do restaurante porque participa de muitos programas de televisão. E com isso, a relação entre o Kohei e a Tsumugi melhora bastante, porque ele vai cozinhando e ela vai observando, ela ajuda a cozinhar às vezes. A Kotori também começa a melhorar bastante na cozinha, mas mesmo assim o relacionamento entre ela e a mãe dela é um tanto quanto distante no anime. Eles tentam retratar isso de uma forma meio leve, assim por dizer. Eles deixam esse clima meio leve do relacionamento entre a mãe da Kotori e a Kotori pra não estragar o clima família do anime, né? Um clima bem família, meio seinen, mas não tão seinen assim. A obra não possui um universo tão vasto quanto o de Mob Psycho para possuir tantos personagens secundários assim, mas possuem alguns que têm sua relevância na obra. A Shinobu Kojika, que é uma amiga da Kotori Ida, ela ajuda a Kotori a cozinhar porque ela sabe cozinhar melhor que a Kotori e leva alguns ingredientes para ela. E também tem o Yosuke Yagi, que é um amigo do professor, que durante aquele período de luto que o professor tava, depois de perder a esposa, ele sempre apoiou o amigo, ligou e etc. Só que como ele tinha um restaurante, ele não podia ficar o tempo todo ajudando o amigo, né? Mas sempre quando pôde, ele ajudou.
Agora vamos para o próximo anime da lista, que será um anime também na mesma pegada de Ama Ama Toriyama Azuma. Bora lá? O terceiro anime da lista é Kakushigoto de 2020. Seu autor é Koji Kometa, um anime de comédia, shonen e slice of life. O nosso protagonista se chama Kakushi e ele tem um mangá tanto quanto famoso no Japão. E ele tem que esconder esse mangá da filha dele porque ele tem medo que ela chegue no ciclo social dela lá e fale o trabalho do pai dela e ela sofra meio que preconceito das amigas dela, sabe? A filha dele, a Hime Luto, ela acreditava quando era criança que o pai dela tinha um trabalho no escritório. Pela roupa social que ele saía quando ia pro trabalho. Um terno, uma gravata e uma maleta. Só que isso aí era só uma fantasia que ele usava para ir pro trabalho de mangaka dele. Porém, ele não conseguia desenhar com aquele tipo de roupa. Daí, quando ele chegava no trabalho, ele trocava de roupa e deixava a roupa de escritório bem perto dele, porque ele tinha medo dela chegar no trabalho dele com aquele tipo de roupa lá. E vendo ele com aquele tipo de roupa, provavelmente ela ia descobrir que o trabalho dele não era um trabalho de escritório, sim de mangaka, e podendo decepcionar ela. Esse era um dos maiores medos dele. Além disso, um dos principais dramas do anime é que o protagonista ele gasta muito dinheiro procurando a esposa dele que está desaparecida. Durante o anime vai explicando o que aconteceu com a esposa dele, que foi um acidente, e que depois que as equipes de busca oficiais deram como encerradas as buscas, ele gastou muito dinheiro procurando a esposa dele, contratou detetives particulares e equipes particulares para isso, e com isso quase todo o dinheiro que o mangá dele arrecada, que não é pouco, vai indo para procurar a esposa dele, o que às vezes faz acabar faltando dinheiro para fazer reformas na casa e etc. Agora vamos falar sobre alguns personagens interessantes ou importantes para a obra. Primeiro vou falar dos personagens que fazem parte da equipe de mangá dele. A primeira é a Mikake, que é uma mangaka que ela ajuda a desenhar, fazer detalhes no cenário do mangá que ele faz. O sonho dela é viajar por toda a Europa. E quando eles anunciam que o mangá vai acabar, ela literalmente pega quase todo o dinheiro dela e compra uma passagem, mas só que o mangá não iria acabar, na verdade, era só um anúncio de uma nova temporada, o que acaba deixando ela muito triste, né? O segundo é o Kakeru Kenshi, que dá os detalhes ao personagem principal da obra do nosso protagonista. Ele tem uma personalidade bem gente boa e é bastante importante para a obra. A outra é a Hasuna Sumita. Ela desenha muito bem, não é à toa que mais no futuro, é um spoilerzinho, mas vale a pena saber, ela tem um mangá próprio dela, pelo fato dela desenhar muito bem mesmo. E depois dela tem o Aogu Shiji, que é um outro mangaka que ajuda a escrever lá, desenhar os cenários também. Ele não tem um poder de desenho muito grande, mas ele é muito gente boa para a obra, ajuda o protagonista de várias formas mesmo. E por último, o editor-chefe, o Satsuki, que ele literalmente é como se fosse o estraga-prazer da equipe, ele sempre está lá estragando os planos de futuro da equipe, o que dá até uma graça maior na obra, né? É tipo quebrador de gelo. Acabamos com a equipe de mangaka dele e agora vamos falar de uma personagem que é bastante importante para a filha dele, que é a professora dela, que é a Ichiko, que ela é uma professora que meio que tem uma queda pelo protagonista, que dá praticamente aula para ela, é uma professora de educação física. E tudo que o protagonista fala, ela pensa que ele tá meio que flertando com ela ou chamando ela para sair. Agora, uma curiosidade interessante sobre esse autor é que ele escreveu uma outra obra que ficou muito famosa no Japão e que saiu um anime, que é o Sayonara Zetsubou Sensei, que é de 2017. Esse anime tem umas 3 temporadas. Eu vou assistir, trazer alguns conteúdos para a página. E se vocês gostarem, eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre isso. Agora vamos para o quarto anime da lista, que é um anime mais romance, que fez muito sucesso há um tempo atrás e que vale muito a pena ver. Vamos lá! O quarto anime da lista é Terefika no Real Games de 2018. A autora é Mao Nanami. O anime de romance, vida escolar e shoujo. O anime conta a história de Tsutsui, que é um otaku que evita ter vida social. Não é à toa que ele tem apenas um amigo no colégio, que também é um otaku, que não tem vida social e que acaba sendo ridicularizado pelos membros do colégio pela forma como ele se veste. Ele usa orelhas de gato e alguns adornos e isso acaba fazendo com que ele sofra meio que preconceito. Em um determinado dia, quando
Ele chegou atrasado no colégio por estar vendo anime. E devido a isso, ele acabou perdendo o horário e recebeu a punição de ter que ir limpar a piscina. Nesse momento que ele foi limpar a piscina, ele conheceu a Iroha, que é uma das personagens principais da obra, que mais futuramente se tornaria a namorada dele. Mas naquele exato momento ela era o tipo de garota que ele mais odiava, que era uma garota egocêntrica, metida e que não tinha amiga justamente porque ela saía pegando os namorados das amigas dela. Com o passar do tempo, a relação entre os dois melhora bastante e ela acaba meio que se tornando amiga dele. E devido aos problemas sociais dele, essa amizade acaba sendo meio que ríspida, porque ele meio que trata ela mal às vezes, é duro com ela, mas só que ela não leva muito a sério. Afinal, ela tem noção que ele não tinha muitos amigos e entende a situação dele. E às vezes acaba defendendo ele quando ele é zoado pelos moleques pelas costas, ela acaba atacando os moleques, criticando os moleques que ataca ele. E essa relação entre os dois fica muito forte e acaba meio que se tornando um laço de relacionamento amoroso, que é bem desenvolvido nas duas temporadas do anime. Agora vamos falar sobre alguns personagens interessantes que têm um certo desenvolvimento importante na obra. Tem o Itou, que é o único amigo no começo da obra que o nosso protagonista tem, que usa orelhas de gato e que acaba sofrendo preconceito por causa disso. Ele é um dos personagens que mais tem evolução durante a obra. Se não, o que mais tem evolução dentro do anime assim é ele. Porque ele muda completamente o estilo dele de pensar, o estilo de se portar e o estilo de se vestir. Outro personagem que tem um desenvolvimento importante durante a obra é o Mitsuya, que ele acaba se tornando amigo do protagonista durante a obra depois de diversas rusgas e desavenças. Logo quando ele conheceu o protagonista, ele tratava ele de forma mó babaca e com o tempo ele foi mudando a forma de pensar e acabou se tornando amigo dele e da Iroha. Amigo bem próximo mesmo. Também temos como personagem importante a Ishino, que é uma personagem que não tem um grande desenvolvimento na obra, mas é importante por se tornar amiga do protagonista e da Iroha. Ela também acaba virando namorada de um dos personagens aí da obra, que eu não vou contar para não dar spoiler, mas durante a obra vocês vão entender quem é o personagem. Por último, mais ou menos importante, a Ayado, que é uma personagem importante porque ela quase cria um triângulo amoroso na obra. Ou cria, eu vou deixar esse ar aí de spoiler para vocês tentarem descobrir se ela cria ou não cria assistindo o anime. Ela é um ataka também, antissocial, e isso acaba fazendo ela se aproximar do protagonista porque ela meio que entende como é que ele se sente e quer meio que ficar próximo dele. Agora vamos para o último anime da lista, que é um anime muito legal que eu acredito que todo mundo conheça. Então, bora lá! E por último temos Konosuba de 2016, que é de aventura, comédia, fantasia, ecchi e shounen. O autor é Natsumi Akatsuki. O anime conta a história de Kazuma, que é um otaku antissocial que vive o dia todo jogando dentro do quarto dele. Numa dessas que ele foi comprar um jogo para continuar jogando, mas devido a muito tempo que ele estava sem dormir, ele acabou morrendo de uma forma muito bizarra, que na cabeça dele foi para ajudar uma colega de classe que ia ser atropelada. A morte foi tão bizarra que todo mundo riu, até mesmo a Aqua, que se torna uma personagem do grupo dele, que ficou debochando da morte dele, falando que foi uma morte muito inútil. E isso acaba deixando ele puto e escolhendo ela como arma. Quando ele faz isso, eles acabam indo pro Isekai lá pra tentar salvar o mundo e evitar a destruição pelo Lorde Demônio. Só que eles acabam ficando sem dinheiro, porque a Aqua bebe muito e eles quase não têm trabalho. E então, devido a isso, eles acabam decidindo juntar um grupo para formar um grupo de aventureiros para conseguir mais dinheiro zerando missões. Nessa de juntar um grupo, o Kazuma acaba recrutando a Megumi, que é uma maga de explosões, só que ela só sabe soltar uma explosão e isso acaba dificultando demais que ela seja recrutada por outros grupos, deixando com que apenas o grupo do Subaru recrute ela, mesmo ele logo no começo não querendo, mas como não tinha outros grupos que queriam ela, e como também ele não conseguiria encontrar novos membros para entrar lá. Durante certo tempo eles acabam fazendo pequenas missões e conseguindo dinheiro, mas não é muito, né? Mas já dá pra sobreviver. E numa dessas quests acaba acontecendo um ataque na cidade. E eles acabam conhecendo a Darkness, que é uma personagem um tanto quanto peculiar, para não falar outra coisa, que é uma guerreira de combate, mas que gosta de tomar dano. E nenhum grupo quer ela justamente por isso, porque ela chama muita atenção. E uma quest grande isso poderia trazer muitos problemas para um grupo. Um membro tá trazendo a atenção de monstros para eles. Então o Kazuma acaba recrutando a Darkness pro grupo. E o quarteto está formado.
A Aqua, que é uma deusa da água que não tem muita utilidade, a Megumi, que só sabe soltar uma explosão, e a Darkness, que é um tanto quanto peculiar, né, pra não falar outra coisa. Agora vamos falar sobre alguns personagens importantes para a obra que tem uma certa relevância no desenvolvimento do anime. A primeira é o Whis, que é tipo como se fosse um morto-vivo, mas que tem inteligência e que acaba ajudando bastante o Kazuma e o seu grupo durante as pesquisas sobre feitiços, mesmo a Aqua tentando fazer com que ela desapareça o tempo todo. Segundo tem a Yun Yun, que é uma personagem que não tem amigos e que acaba dando uma quebrada de gelo quando o nível do anime tá muito comédia e ela meio que quebra o clima do anime, chegando e estragando o clima. Ela é meio que antissocial e não tem um amigo nenhum, e isso acaba dificultando a forma que ela se comunica com as pessoas ou com o grupo do Kazuma. Por último temos o Vanir, que é um general do Reino dos Demônios, que acaba sendo derrotado pelo grupo do Kazuma e futuramente acaba se tornando amigo deles, entre aspas, pois começa a trabalhar na loja da Whis, ou Whis. Agora vamos falar uma curiosidade interessante sobre esse autor, é que ele tem outras obras importantes conhecidas, e a principal foi que saiu um anime, que é um anime de luta livre que eu trouxe até mesmo na página um tempo atrás, que é o Hataji. É um anime que um lutador acaba indo pro Isekai e acaba montando um pet shop lá. É um anime bem da hora que eu recomendo que vocês assistam. Futuramente talvez eu traga um vídeo pro canal. Então pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal. Se vocês gostaram, deixem um like. Se não gostaram, comentem aí qual foi o meu erro. Espero mesmo que tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e domo arigato gozaimasu.